Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei simplesmente encantado com a Jéssica, mas foi desde o primeiro olhar. Era a mais nova amiga da minha prima. As duas tinham se conhecido durante um retiro da igreja e desde então viviam juntas para cima e para baixo. Ela era mais velha do que eu. Estava com 30 anos enquanto eu tinha 25. Só que, apesar de ter 30 anos, ela não aparentava a idade que tinha. A Jéssica era daquelas mulheres com jeitinho de menina, toda delicadinha, toda doce. Sabe aquele jeitinho tímido de pessoa recatada? Eu me encantei de saída com o seu jeito. Tanto que sempre que via a prima, já perguntava da amiga. E aí, a Jéssica, Amanda, como é que ela tá? Ah, tá bem. Aliás, esses dias, perguntou de você. Sério? E o que foi que ela falou? Ah, nada demais, só perguntou se eu tinha te visto. Nessa época, eu tinha uma namorada. Gostava dela, inclusive. Só que, quando conheci a Jéssica, eu terminei o namoro em menos de 15 dias. Eu nem sabia se a Jéssica queria alguma coisa comigo ou se iria querer. Só que, mesmo sem saber nada, sem garantia nenhuma, desmanchei um namoro de quase 2 anos na esperança de que a Jéssica também quisesse ficar comigo. Para se ter uma ideia do quanto eu fiquei impressionado com essa menina. O que me deixou mais motivado, na verdade, foi que, de uma hora para outra, ela começou a perguntar demais de mim para minha prima. Até a prima chegou a comentar. Olha, não sei não, viu, mas eu acho que a Jéssica tá afim de você, viu, Felipe? Eu fiquei todo animado. Você acha? Mas ela te falou alguma coisa? Comentou? Não, falar assim claramente não falou, mas sei lá, ela anda tão interessada em você ultimamente. Vive perguntando se eu tenho te visto, como é que você tá, se você ainda tá namorando a Franciele. Olha, de tanto a prima falar essas coisas, eu comecei a ficar animado. Mesmo assim, ainda demorou um pouco até eu finalmente criar coragem e botar um fim no meu namoro. Mas não foi tanto tempo não, menos de 15 dias. Não dava mais para continuar aquele namoro, sendo que eu estava com uma menina, mas pensando na outra o tempo todo. Quando contei para a prima que tinha terminado com a Franciele e que estava pensando em convidar a Jéssica para sair, ela me olhou meio desconfiada. Tá brincando que você fez isso? Tô brincando não. Terminei mesmo. Por que não? Já te falei. Tô gostando da Jéssica. Você não acha que eu tenho alguma chance com ela? Bom, chance até que tem, né? Só que eu já vou te avisando, a Jéssica não é como essas menininhas com quem você está acostumada a sair. Como assim? Ah, sei lá. Não sei explicar. Para começar, você sabe, a família dela é toda evangélica. Tá, mas o que isso tem a ver? Não, não tem nada a ver, só que eu estou te pedindo para devagar. O fato é que, apesar de ter dito aquilo, no fim a prima acabou se prestando ao papel de cupido. Até que um sábado, elas combinaram de ir juntas à igreja e a Amanda acabou me convidando para ir também. Eu fui. Só que, naturalmente, não prestei atenção a nenhuma palavra do pastor. Enquanto ele pregava, eu ficava paquerando a Jéssica. Com certeza, a prima já devia até ter contado para ela do meu interesse. E mais do que isso, devia ter contado também que eu já estava sozinho, não estava mais namorando, tinha terminado o namoro e que estava interessado nela, de modo que eu não podia desperdiçar aquela chance. A minha ideia era de chamá-la para conversar naquele dia mesmo, para a gente se conhecer melhor. Assim que terminasse o culto, minha vontade era de me aproximar. Nesse dia, eu tinha emprestado o carro do meu pai
e me ofereci para deixá-la em casa. Primeiro deixei a prima, depois seguimos viagem, eu e a Jéssica. Durante o trajeto, eu estrategicamente liguei o rádio numa estação que só tocava músicas românticas e a gente ficou ali, né, naquele clima. Às vezes eu me virava para ela, sorria, ela devolvia o sorriso. E quando ela sorria, eu chegava a me desmanchar por dentro. Meu Deus, eu estava tão encantado por essa menina. Ela me ganhou. A grande verdade é essa. Com o seu jeitinho de menina, sabe? Apesar de ser uma mulher de 30 anos, aquele jeitinho, aquela maneira doce de conversar, de se portar. Ela toda delicadinha. Meu Deus, mulher com jeitinho de menina. Eu me encantei. De repente ela apontou o dedo na direção de uma casa amarela e falou: "Pronto, Felipe, a gente chegou. É naquela casa que eu moro." A minha ideia era de ficar um pouco ali fora com ela, conversando, a gente se conhecendo melhor, escutar mais um pouco de música, conversar sobre nós dois, coisa que ainda a gente não tinha feito, e quem sabe até namorar um pouquinho. Só que, do que eu parei o carro e desliguei o motor, ela já foi abrindo a porta. "Obrigada, Felipe. Tenha uma ótima noite." Eu ainda segurei pelo braço. "Não, peraí. Ô, Jéssica, fica mais um pouquinho pra gente conversar." Ela fez uma cara estranha. "Então, Felipe, bem que eu gostaria, só que sabe como é? Os meus pais, eles não gostam que eu fique conversando com ninguém aqui na frente do portão. Para evitar falatório, você entende? Acho melhor eu entrar para evitar confusão. Outro dia a gente conversa." "Bom, nesse caso, será que eu posso te ligar?" Claro, claro. Anota meu número." Olha, eu me senti estranho diante daquela situação. Me pareceu uma coisa tão antiquada. Imagine, a Jéssica já estava com 30 anos e ainda se incomodava com o que os seus pais podiam pensar se a vissem conversando com alguém. Se bem que a prima tinha me avisado que a família dela era toda evangélica, que era bom eu ir devagar. Bom, de qualquer modo, me senti muito frustrado. Estava com tantos planos para aquela noite. Mas, fazer o quê? Já no dia seguinte, eu liguei para o número que ela me deu. E então a gente combinou de se encontrar no centro. Acabamos indo passear no shopping. E acredite quem quiser, mas apesar de conversarmos muito sobre a gente, de ela até confessar que também estava gostando de mim, foi difícil conseguir um beijo dessa mulher. Sempre que eu me aproximava, ela se retraía toda. "Aqui não, Felipe. Tem um monte de gente olhando." Realmente a Jéssica era um poço de timidez. Eu nunca tinha conhecido ninguém como ela. Recatada, sabe, toda cuidadosa, toda preocupada com o que os outros iam pensar. Tudo bem que era evangélica, tinha lá os seus costumes, os seus princípios, só que com toda franqueza. Eu não imaginava que ela fosse tão tímida. Deus do céu, até vergonha de beijar em público ela tinha. Bastava eu me aproximar e ela já ficava toda vermelha. Difícil a gente pensar que nos dias de hoje ainda existam pessoas assim. Apesar disso, no entanto, esse seu jeito me deixava meio frustrado, só que ao mesmo tempo me encantava. Como era doce. Eu nunca tinha conhecido uma mulher tão doce, tão educada, tão delicada. Parecia não uma mulher de 30 anos, mas uma menina de 12, de 13, diante do primeiro namorado. É como eu já falei, de certo modo, isso me deixou ainda mais encantado. Depois até comentei com a prima. E quando eu falei, ela riu. "Não te disse para ir devagar? Te avisei. A Jéssica não é como essas meninas com quem você está acostumado, não. Ela é diferente.
De fato, foi preciso tempo para me dar conta do quanto isso era verdade. Com a minha namorada, minha ex-namorada, por exemplo, eu fui para a cama já na primeira noite. Foi tudo muito rápido. Ao passo que com a Jéssica, eu tinha de cuidar até do que eu falava. Para se ter uma ideia, ela não me deixava nem colocar a mão na sua perna. Eu insistia e ela já dava um jeitinho de tirar. Repito, difícil imaginar que nos dias de hoje a gente ainda encontre uma pessoa assim. Eu lembro que quando completamos um mês de namoro, eu meio que extrapolei. A gente tinha ido comer uma pizza e na volta, em vez de voltar direto para casa, eu resolvi parar com o carro no estacionamento do Parque Barigui. Era caminho mesmo. Eu quis parar ali para a gente namorar um pouco, já que eu sabia que lá na frente da casa dela não tinha condição. O fato é que começamos a nos beijar ali mesmo, dentro do carro, e de repente a coisa meio que esquentou. Ela, no entanto, quando percebeu que eu estava ficando mais entusiasmado, digamos assim, começou a se esquivar dos meus carinhos. Segurava minha mão, me empurrava, me pedia para parar. E eu ali insistindo. Desde que tínhamos começado a namorar, por conta daquele jeito dela, ela nunca tinha me deixado fazer um carinho mais ousado. Ficava incomodada pelo simples fato de eu colocar a mão na sua perna, para se ter uma ideia. Imagine então fazer amor comigo. A verdade é que eu não via a hora de termos a nossa primeira vez. Eu chegava a sonhar com isso, de tanta vontade que eu sentia. Naquele dia, por conta do desejo, eu acabei exagerando um pouco. Tanto que a certa altura, ela começou a me pedir meio desesperada. Não, Felipe, não, vamos embora, me leva daqui, já está meio tarde. O pessoal lá em casa deve estar preocupado comigo. Vamos embora, vamos. Mesmo ela pedindo, no entanto, para eu parar, eu continuei insistindo, até porque naquelas alturas estava excitado demais. A verdade é que acabei forçando a barra. Cheguei a desabotoar alguns botões da sua blusa. Eu sei que não devia ter feito isso, mas continuei insistindo, mesmo ela pedindo para eu parar. Até que a certa altura ela começou a chorar e aí me desarmou. Com uma mulher que resiste, a gente pode até forçar a barra, insistir. Agora, com uma que começa a chorar, sinceramente, não tem como. Não tem como. Ela caiu no choro. Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso. Nervoso e irritado. Até que explodi. Falei aquilo que talvez não devesse ter dito, mas eu estava tão irritado, tão frustrado, que eu... Tá louca, Jéssica? Você é muito fresca, sabia? Cheia de não me toque, não me deixe fazer nada. Pô, assim é complicado. Eu fiquei estressado. Essa é que é a grande verdade. Frustrado. Não dava para entender porque ela agia daquele jeito. Puxa vida, se fosse uma menina de 13, de 14 anos, ainda vá lá. Só que, meu Deus, a mulher tinha quase 30 anos. Era 5 anos mais velha do que eu. Eu fiquei tão nervoso, tão irritado, que depois que ela começou a chorar, a me pedir desesperadamente para levá-la embora, eu fechei a cara e não abri a boca durante o trajeto todo. Aliás, nem me despedi quando ela saiu do carro. Puxa vida, já fazia quase um mês que estávamos namorando e ela continuava regulando. Ainda não tinha me deixado colocar a mão na sua perna, para se ter uma ideia. Pelo amor de Deus, timidez tem limite. O pior é que, em vez de ir direto para casa e sossegar o pito,
acabei ligando para minha ex-namorada e a chamei para sair. Na verdade, eu só queria uma coisa. Não nego. Reconheço, a única coisa que eu queria, na verdade, era matar aquela vontade que, com o perdão do trocadilho, estava me matando. Eu sabia que a Franciele ainda gostava de mim, que ela ainda não tinha aceitado o fim do nosso namoro. E acabei encontrando nela uma espécie de válvula de escape. Sei que é uma coisa feia, mas de certo modo acabei usando a menina. Sabia que ela gostava de mim. E o pior é que não ficou só nessa primeira vez. Volta e meia eu ligava para ela e a gente transava. Às vezes nem bem deixava a Jéssica em casa e já estava com o celular na mão, combinando o encontro com a outra. Fui cafajeste, admito. Mas fazer o quê? Enquanto uma não dava o que eu queria, era nos braços da outra que eu saciava o desejo da carne. Até que o inevitável aconteceu. Depois de algum tempo levando essa vida dupla, meu caso com a Franciele acabou parando nos ouvidos da Jéssica. Acho até que foi a própria Franciele que deu um jeitinho da outra ficar sabendo. Repito, ela ainda gostava de mim. Não tinha se conformado com o fim do nosso namoro, de qualquer modo. Foi assim que eu perdi aquela que tinha tudo para ser o grande amor da minha vida. A minha prima quase enlouqueceu comigo quando soube. Eu ainda tentei me justificar, dizendo que só tinha procurado a outra, porque a Jéssica não me deixava nem encostar o dedo nela. Mas a prima não perdoou. Você é um mané, sabia? Acabou de fazer a pior besteira da tua vida. Eu não te falei para ir devagar com ela? Que ela não era como essas meninas que você está acostumado? A Jéssica é diferente, Felipe, é especial. Por acaso você sabia que ela é virgem? Olha, quando a prima falou aquilo, eu não acreditei. Pensei até que... Não, você está brincando. Virgem? Com 30 anos nas costas? Pois acredite, porque é verdade. Ela sempre comentava comigo que queria se casar virgem. Só que esses dias, ela falou que estava até pensando seriamente em mudar de ideia, só para te agradar. Você acredita? Sério. A gente conversou sobre isso dias atrás. Só que aí vem você e me apronta essa. Não, olha, só você mesmo, viu? Você é muito bobo. Hoje eu tenho consciência de que cometi o pior erro da minha vida, que fui impaciente, que não soube respeitar aquela que, repito, tinha tudo para ser a mulher da minha vida. Só que agora está feito. Eu não tenho como voltar atrás. Só o que eu posso é reconhecer o meu erro e pedir perdão, coisa que já fiz. Ela até disse que me perdoava. Só que perdoava daquele jeito, né? Perdoou, mas não quis reatar um namoro comigo. Olha, só eu sei a raiva que eu sinto de mim mesmo por causa desse episódio. Fui, sem dúvida, muito idiota, muito estúpido. Minha prima é que tem razão. A Jéssica tinha tudo que um homem pode desejar de uma mulher. Bonita, prendada, de boa família, educada, séria. O que vamos convir nos tempos de hoje é uma qualidade muito importante numa mulher. Importante e rara. Ah, meu Deus do céu, como eu me arrependo. É uma pena a gente não poder voltar no tempo para consertar as burradas que faz. Você disse que me perdoou, Jéssica. Só que não me quer de volta. E é uma pena porque eu tenho tanta certeza de que, apesar do que eu fiz, eu sou o homem certo para você, assim como você. E disso eu não tenho dúvida. É a mulher que Deus reservou para mim. Eu errei, é verdade que eu errei. Mas não é para isso que existe o perdão?
Tudo bem que hoje, depois do que eu fui capaz de fazer, a minha palavra pode até não valer grande coisa. Mas eu juro que nunca mais beijei mulher nenhuma depois daquilo. Será que eu não mereço uma chance? Ah, meu Deus, se arrependimento matasse. Como eu fui estúpido. Dá vontade de bater a cabeça na parede até sangrar. Tinha tudo o que desejava nas mãos e joguei fora. Sei que o único culpado dessa história sou eu. Nem mesmo a minha ex-namorada tem alguma culpa, porque era eu quem a procurava. E mesmo que tivesse sido ela, ninguém podia me forçar a nada se eu não quisesse. A verdade é que agi como um idiota. E só agora que te perdi é que percebo o quanto fui estúpido. É aquilo que eu já falei. Que pena que a gente não possa voltar no tempo e corrigir as burradas que faz. Que pena, Jéssica, porque tivesse eu a capacidade de voltar ao passado, tudo o que eu faria seria ter paciência com você, ser carinhoso com você, do jeito que você merece. Será que eu ainda tenho alguma chance? Pelo menos uma esperança? Diga que sim, meu bem. Por favor, diga que sim. Diga que sim, para o mundo voltar a ter graça, para a minha vida voltar a ter algum sentido.